Importante, mas a gente vai agora àquela entrevista que a gente prometeu para você agora há pouco. Olha só, vamos falar sobre a situação da população carcerária durante a pandemia, Melissa. Durante a pandemia da Covid, quais foram os direitos dos familiares de detentos em relação às visitas? Caso o presidiário venha pegar o novo coronavírus, quais são os procedimentos? Como estão sendo feitas as visitas familiares? Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Paulo Oliveira. Ele é especialista em direito criminal e professor de direitos humanos da OAB. Bom dia, doutor Paulo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem, Melissa? Tudo bom, Jeremias? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Doutor, eu queria iniciar... nós temos uma população carcerária muito grande, aí, acho que é entre os 5 ou 6 maiores do mundo, né? Como é que está durante a pandemia? O que o senhor tem para dizer para a gente? A gente vai pautar principalmente a questão da higiene, iniciando pela questão da higienização. Os presos, eles têm material de higiene, ou os familiares têm que levar? Pois não, é muito pertinente a pergunta, porque, Jeremias, você comentou sobre a nossa população carcerária, né? O Brasil, na verdade, é o terceiro maior país com a população carcerária do mundo, né? Está atrás só de China e Estados Unidos. O último censo foi realizado em 2019, né? E apontou, nesse último censo feito pelo Infopem, na verdade, o Departamento Penitenciário Nacional, temos pouco mais de 740 mil presos, quase aí chegando na casa de 1 milhão, né, com a liberdade restringida. Desses 740 mil, 40% eles são presos provisórios, ou seja, eles ainda não tiveram seus julgamentos realizados, ainda não têm uma sentença prolatada, né, ainda não estão cumprindo a pena definitiva. E sabemos que esse número agora, em 2021, ainda é maior. Esses dados de 2019, acho que com certeza não foi realizado o novo censo por conta da pandemia desde 2020, né? E respondendo à pergunta, então, o Estado ele é responsável por toda a vida carcerária do preso. Ele é responsável pela segurança, pela incolumidade da saúde do preso, né? Columidade física. E, desse modo, o Estado tem o dever de providenciar todos os equipamentos de segurança pertinentes a proteção contra o novo coronavírus, álcool em gel e máscara. Porém, sabemos que assim, não só esses materiais são de proteção para o coronavírus. Por exemplo, o sabonete, lavar as mãos com sabão, o Estado não fornece, os presídios não fornecem. Ainda são os familiares que têm que enviar aos presos o sabonete, produtos de higiene pessoais, né? Doutor Paulo, a gente sabe, o governo decidiu vacinar os presidiários. Muita gente questionou essa priorização da população carcerária e disse que, na verdade, deveriam ser dado prioridade aí para quem é o agente da lei, né, o agente prisional, do que para os presidiários. Mas a gente sabe, doutor, que se uma pandemia, uma epidemia acomete um volume grande de pessoas que estão reclusas, isso pode causar reverberar fora, né? Eu queria que o senhor fizesse uma análise com relação a essa decisão do governo, se ela na visão do senhor, se ela é correta, de priorizar a população carcerária. Claro, essa decisão é muito, muito correta, porque, como eu disse, temos quase aí 1 milhão de pessoas encarceradas. É uma bomba, né? Relógio. Se um pega, as celas nós sabemos que não são locais grandes, né? E são locais lotados, né? Uma cela que cabem 6, tem 20, 30, 40 presos. Uma pessoa com Covid-19 é impossível deixar ela em distanciamento social dentro de um cárcere privado. Então, é muito acertada essa decisão do governo. É importante vacinar os presos. E aqui a gente não está falando que muitos não se importam, né, com a saúde de quem está preso, quem cometeu um crime, mas pensando na saúde geral mesmo, tanto dos funcionários quanto de uma explosão de contaminação em massa, né? Sim, muito bem observado, doutor. Inclusive, quando eu ouço as pessoas falando, eu geralmente analiso da seguinte forma:
por exemplo, o policial que prende essa pessoa. Se essa pessoa tá contaminada, esse policial vai levar para casa dele essa contaminação. E aí, de repente, esse policial senta do meu lado no transporte público. Então, eu acabei pegando o vírus que originou-se dentro do sistema prisional no transporte público. Quer dizer, como eu falei antes, pode reverberar sim fora dos limites da prisão, uma vez que as pessoas que dão suporte ali para os presos, elas entram e saem todos os dias. Então, quer dizer, ali dentro, um vírus ali dentro pode ser letal, não só para eles lá dentro, mas como para as pessoas que estão ali no entorno, mas também para quem nem tem nada a ver, nunca nem pisou numa cadeia, né? Exatamente. E não só a gente fala dos policiais, mas principalmente os funcionários que trabalham nos presídios, os agentes penitenciários, os funcionários que levam as refeições. Então, todos eles, se acontece uma explosão de contaminação, todos eles estão sujeitos a serem contaminados também. Interessante essa questão, né, doutor? Porque eu estou lendo aqui no site que assim foi colocado no Plano Nacional de Vacinação os presos, depois houve críticas, aí foi retirado, depois foi colocado de novo. O senhor acha que a população entende essa questão? Geralmente, quando se trata da população carcerária, há um pouco de preconceito, mas no que tange à imunização e na possibilidade de se contaminar muitas pessoas, você acha que há esse entendimento? Porque assim, a vacinação ela tem que ser pensada em termos de sociedade. Qual é a forma que a gente vai fazer para que menos pessoas se contaminem? Então, o senhor acha que a população tem essa visão? Quem eventualmente critica, enfim? Infelizmente, não tem essa visão, né? Para a população, a prioridade é para quem realmente está do lado de fora, para quem tem a vida ilibada, para quem realmente nunca cometeu crimes, mas não pensa na outra forma de que uma possível contaminação lá dentro ela vai se espalhar muito mais rápido. E pensando igual os dados que eu trouxe, 40% dos presos estão ainda não foram julgados, né? Estão em prisões provisórias, então podem sair a qualquer momento. Então, é um potencial, uma pessoa potencial que possa trazer esse vírus para fora. E também o Estado, Jeremias, complementando a sua pergunta, ele é responsável pela vida do preso e pela saúde dele. Então, caso o preso venha ser contaminado e caso ele venha a falecer, exista comorbidades, né? Ele venha a falecer por conta do coronavírus, o Estado ele responde objetivamente pelo esse preso, porque ele é totalmente responsável pela saúde dele lá dentro dos presídios. Doutor, durante a pandemia, logo no início da pandemia, uma das primeiras medidas foi da restrição das visitas nos presídios, justamente para as pessoas não levarem o vírus lá para dentro das prisões. Eu queria saber qual o amparo legal dessa medida e se ela tem que ter um prazo fixado, ou seja, ela tem que ser provisória mesmo. Desculpa, a pergunta é em relação às visitas, né? Isso mesmo. As visitas, por enquanto, elas estão suspensas, ela acompanha a fase vermelha, possivelmente uma fase roxa, as visitas são suspensas também, porém, a comunicabilidade com os podem enviar ainda correspondências, conseguem se comunicar via e-mail, né? E agora tem a possibilidade de fazer uma videoconferência, de solicitar. O problema é que os presídios não têm uma capacidade grande de atender todas essas demandas, né? A quantidade de equipamentos para poder realizar essa videoconferência é pequeno e, nesse meio tempo, ainda tem as audiências que estão sendo feitas virtualmente. Então, a prioridade são as audiências, né? Se sobrar tempo e equipamentos, o familiar consegue. Então, para os familiares, a gente aconselha que tentem agendar e tenha um motivo relevante para que seja feita essa visita virtual, vamos dizer assim. Se não, o e-mail e a correspondência, por enquanto, são as formas que está podendo haver as comunicações.
Eu não sei se o senhor ouviu quando eu perguntei, doutor, tem que ter um prazo fixado para essa restrição de visita presencial ou isso pode ser de acordo com os decretos aí vigentes? Como é que funciona esse prazo para que os presos fiquem sem as visitas dos seus familiares? Perfeito, perdão. Não existe um prazo, tá? Por exemplo, estamos na fase vermelha, o governo decretou, enquanto perdurar essa fase vermelha, os presídios também vão deixar suspensas as visitas. A hora que o governo, o Poder Executivo, decidir que flexibilizou as fases para uma menos severa, aí o presídio pode... Na verdade, é a Secretaria de Segurança Pública, né? Que vai decidir sobre... É a SAP, né? A Administração Penitenciária, desculpa. Que vai decidir sobre a volta das visitas, a volta progressiva. Nós já tivemos uma suspensão anteriormente, começou a retomar gradualmente as visitas e agora elas estão suspensas novamente. Doutor Paulo, nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp com esses esclarecimentos. Muito obrigada. Uma ótima tarde para o senhor. Eu que agradeço a vocês. Uma ótima tarde. Muito obrigado pelo convite. Esse foi o Dr. Paulo Oliveira, especialista em Direito Criminal e professor de Direitos Humanos para a OAB.